Boa noite. Boa noite, povo lindo. Vão chegando. Mais uma vez, eu tô num estúdio improvisado. 2 semanas seguidas, né? Semana passada eu fiz a live dentro do carro e hoje de novo. Tô num estacionamento aqui, gente. Eu não cheguei no meu destino. Não deu tempo, o tempo ficou meio apertado. Eu parei aqui no estacionamento, um lugar mais iluminado, tinha sinal. Eu falei, tá bom, é aqui. Eu faço a live e aí eu chego no meu destino final. Boa noite, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Vão chamando a galera aí pra live. Mandem aviãozinho pro povo. Hoje nós vamos falar do raio branco, do quarto raio cósmico divino. Falar dessas características desses seres do quarto raio, os branquinhos, os pacificadores. Chama aquela... De novo, sempre lembrando, o interessante é que a gente entenda sobre a energia de todos os raios, porque na verdade nós temos aquele que nos guia, aquele que nos representa, a nossa energia primordial, aquilo que vai na frente. Mas todos nós viemos para aprender a lidar com todas as frequências, com todas as 7 frequências, as 7 frequências principais, e aí algumas pessoas que conseguem atingir patamares mais elevados de percepção, de sentimento, de entendimento, de consciência, acabam também acessando outros raios acima do 8º em diante, até o 12º raio. A partir disso, eu acho praticamente impossível aqui no nosso plano a gente atingir, né? Os raios acima do 12º. Aí a gente está falando de outros mundos de evolução, evoluções superiores, né? Outros patamares de consciência. Então, vamos focar nos nossos 7, né? Que é o que a gente alcança, que é o que está à nossa disposição no dia a dia para a gente utilizar, para a gente entender, para a gente praticar e para que essas frequências causem maravilhas na nossa vida, né? As outras, à medida que a gente vai atingindo esses patamares, né, de compreensão, evolução, frequência, elas vão chegando para a gente, naturalmente, sem a gente precisar buscar muito isso. Tá? Simplesmente vai acontecendo, né? Então vamos focar aqui nos 7, que é onde a gente tá focado. Eu já falei dos 3 primeiros raios, né? O raio azul, primeiro raio da força, do poder. O segundo raio, o amarelo dourado, que é o raio da sabedoria, da serenidade, do discernimento. Falei semana passada do terceiro raio, que é o raio rosa, que é o raio do amor incondicional. E aí eu fiz uma breve explicação na semana passada de que esses 3 raios eles completam o que a gente chama de atributos de Deus, os 3 atributos de Deus em nós. Quem viu a live passada vai lembrar dessa explicação. Quem não viu, vai lá, tá no meu Instagram aí, tá gravado, todas as lives ficam gravadas. E então eu expliquei lá na live da semana passada que esses 3 primeiros raios, eles formam os raios dos atributos divinos em nós. Quais são os atributos de Deus em nós? O poder, a força, a coragem do primeiro raio, o discernimento, a sabedoria, a serenidade do segundo raio e o amor incondicional do terceiro raio. Atributos divinos. Aí no meio, depois desses 3 raios, vem o 4º raio cósmico divino, que é o que nós vamos falar hoje, né? E do 5º raio em diante, o 5º, o 6º e o 7º raio são manifestações divinas, como Deus se manifesta em nós, né? Que é o 5º raio da cura, o 6º raio do amor devocional, do propósito, e o 7º raio da libertação, da transmutação. E aí vem esse 4º raio no meio, né? Que separa, que divide, que equilibra, né? Essa régua de 7 frequências, de 7 energias. A 4ª é aquela que está literalmente no meio, ela equilibra os raios, as energias, as frequências, os atributos de Deus com as manifestações de Deus em nós. E
E então o raio branco, ele não é nem de atributo divino e nem de manifestação divina. Ele é o mais desafiador de todos. Quem já fez fluxoterapia comigo, quem já fez alquimia pessoal, eu falo, né, dos raios e trago essa explicação que eu vou trazer para vocês hoje. O raio branco, o quarto raio, é o mais desafiador, justamente porque é o mais completo. Vocês vão entender isso já já quando eu começar a falar mais especificamente dele, tá? Já deu 5 minutos aqui, vamos fazer o Pai Nosso em aramaico e em seguida a gente já entra no nosso papo, né? Quem quiser fazer o mudra do Cristo, que é dedo indicador e médio da mão direita no cardíaco, indicador e médio da mão esquerda, dedo indicador e médio da mão esquerda no cardíaco, indicador, polegar e médio da mão direita voltados para cima. Eu não vou fazer esse mudra hoje, porque eu tô de novo num estúdio improvisado dentro do carro. Vocês estão vendo a maca ali atrás, né? Carro de professor terapeuta nômade. Quem faz isso que eu faço vai me entender bem. Então eu não vou fazer esse mudra hoje, por conta do meu... Tô com o braço ocupado aqui, mas quem quiser, sinta-se à vontade em seguir esse posicionamento, tá bom? Essa posição. Serenamente, traz a energia do mestre, a energia do nosso bem-amado mestre Yeshua Ben Yosef, o Jesus Cristo Sananda, nosso mestre maior, nosso irmão maior. Traz a consciência, a energia, a consciência crística, a energia que tudo cura, que tudo esclarece, que tudo harmoniza, que tudo abre, que tudo cura. Traz essa energia a cada respiração para o teu entorno. Deixe que sua mente seja preenchida com essa energia, seu coração, seu cardíaco. Abvund Bashimaya, Netkados Shimach, Tei Malkutach, Nevoeit Subiana Raikana, do Bashimaya Arba'ar, Havlan Larmat Sunkanan Yomana, Washboklan Halben Wartahen, Raikana Dafanan Shuahan Hayuben, Wela Tarlan Lenissuna, Ela Patsam Mimbisha, Metod ela Remalkuta, Wahaila Wateshburta, Lahlan Naumin. Amém. Ok, começando então, vamos lá. Abri os olhos, tinha um casal ali do lado, me olhando. O que esse cara tá fazendo, né? Com os olhos fechados, com o celular na mão, falando dos negócios. Num estacionamento público. Gente, é isso aí. Rolê. Rolê de trampo, né? A galera acha, né? Às vezes eu brinco assim, né? A galera chega nos cursos e vê aquele auditório, né? Aquela sala bonitinha, arrumada, as macas ali, né? E acha assim, nossa, né? É legal, né? Pra caraca, deve ser tranquilo esse trabalho, né? A pessoa chega aqui, dá um curso, né? E vai embora. Não sabe os rolês que tem, né? Entre um curso e outro, entre as coisas que a gente precisa fazer no dia a dia, né? Pra levar essa ideia adiante, né? Essa energia, essa frequência, essa consciência para o maior número possível de pessoas que a gente puder levar e atingir, né? Então vamos lá. Quarto raio, o raio branco, o que divide, o que separa os raios, as frequências de atributo divino e as frequências de manifestação divinas em nós. O quarto raio, ele fala, gente, vamos para a característica dele primeiro. O quarto raio fala por essa ideia de estar no meio equilibrando essas frequências de atributo e as frequências de manifestação, a gente já começa a ter uma ideia do que ele representa, do que ele significa. O quarto raio é o raio do equilíbrio, é o raio da equalização, da harmonia. Ele divide, separa e ele equilibra esses 3 primeiros dos 3 últimos raios, tá? Ele pode ser considerado... essa energia, a energia branco-cristalina do quarto raio, ela pode ser considerada a energia da paz
do equilíbrio, da harmonia, tá? Essas três palavras, esses três sentimentos, essas três energias representam muito bem a frequência do raio branco e, consequentemente, os seres do raio branco, os seres que são nativos desse raio, né? Nós vamos explorar mais isso ao longo da explanação, tá? Quem são os seres do quarto raio, né? O Chohan, o mestre, o governante do quarto raio, ó, hoje eu tô de branco, né? Então eu tô conseguindo cumprir todas as lives, as cores dos raios. Eu não tinha uma camisa toda branca hoje limpa para pegar, então eu peguei essa com detalhezinhos azul, vocês não vão se importar com isso, né? O que predomina é o branco. Quem são os seres do quarto raio? O Chohan, o governante, o regente dessa energia do quarto raio, é o mestre Serapis Bey. Serapis Bey, em outras culturas, na Grécia Antiga, isso eu falo bastante no Fluxoterapia, porque tem muita relação com o surgimento da profissão de terapeutas, né? Esse mestre. Serapis Bey, ele também foi conhecido na Grécia Antiga como Serafíades, ou Asclépios, ou o deus grego da medicina. Nessa ideia do panteão, né? Das filosofias ou das crenças politeístas, né? Antes do surgimento do monoteísmo, que são religiões mais recentes, essa energia, esse mestre, ele era retratado como Asclépios, o deus grego da medicina. E aí depois ele se apresenta como Serafíades e, mais agora, nos nossos tempos, como Serapis Bey. E ele é o ser que rege o quarto raio, o raio branco, o raio da paz, da serenidade, do equilíbrio, tá? Da harmonia. O arcanjo do quarto raio é arcanjo Gabriel. Arcanjo Gabriel, aquele da anunciação, o que veio anunciar para a mãe, né, para a mãe divina, para a mãe Maria, a vinda do Messias, né? Aquele que veio dar a primeira notícia de que ela iria gerar no seu ventre o próprio Filho de Deus numa concepção imaculada. O arcanjo Gabriel, o arcanjo do quarto raio é esse ser, é essa energia, é o arcanjo Gabriel que fez a anunciação para Maria, tá? O portal do quarto raio, lembram que todo raio tem o seu portal de entrada no planeta, né? Lembrando, tem vários, não tem apenas um. Todo raio, do primeiro ao sétimo, ao 12º, também, a gente não vai falar do 8º ao 12º, a gente vai se focar nesses 7 raios. Todos eles têm vários portais de entrada por onde essas energias afluem para o planeta, tá? Agora, todos eles têm um que é o portal principal, é a principal porta de entrada. É igual, sei lá, gente, qualquer lugar público, tem um shopping, tem um estádio de futebol, todos eles vão ter uma entrada principal e subentradas, subjacentes, né? Com os raios funciona da mesma forma. Todos eles possuem um lugar, um portal, onde essa energia jorra no planeta, tá? E outros onde essa energia entra no planeta menos potencializada do que no portal principal, tá bom? O portal principal, o templo etérico, né? Também pode ser chamado dessa forma, do quarto raio, do raio branco, é o templo de Luxor, no Egito, tá? A energia do quarto raio, gente, tem total relação com a egrégora egípcia, tá? Com essa linhagem, né, de conhecimento do Egito antigo, né? Dos faraós, de Inhotep, de Nefertiti. A egrégora do Egito está totalmente relacionada com a egrégora, com a energia do quarto raio, tá? Então é lá no templo de Luxor, no Egito, aonde flui em maior potencial a energia do quarto raio, certo? Eu já fui lá no templo de Luxor, eu já fui em 2 desses templos etéricos, né? Eu fui no templo do quinto raio, que é o meu, né? O meu raio de origem, meu raio de missão, que eu vou falar dele semana que vem, e fui nesse também, no templo de Luxor, que é o templo do quarto raio, que é fantástico, né? De uma energia fantástica, tá? Então aí, vai a dica também para os seres do quarto raio, que estão aí guardando uma grana, estão planejando fazer uma viagem. Fica a dica de viagem aí, templo de Luxor no Egito, tá?
você vai sentir. Lembrando que cada vez que a gente vai para esses lugares aonde da energia do nosso raio, os portais de entrada, os templos etéricos do nosso raio, é como se a gente recebesse uma overdose da nossa própria energia. Lembra que o raio, a frequência a que você pertence, é a tua constituição energética, eletromagnética. Nós temos a nossa constituição física, mas a gente sabe, né, quem já evoluiu alguma coisa nesse estudo aí da metafísica, e todos que estão aqui nessa live já fizeram isso, a gente sabe que esse corpo físico, né, ele é um aglomerado de matéria, mas que se a gente for olhar com um olhar mais aprofundado para isso, a gente sabe que ele é um aglomerado de energia, na verdade. E esse aglomerado de energia que parte do físico, do mais denso para o menos denso, para o mais sutil, esse complexo eletromagnético todo é feito de uma matéria. É energia, mas é matéria, tá? A energia continua sendo matéria. A gente às vezes tende a pensar que energia não constitui matéria. Energia é matéria, só que é menos densa do que a matéria física que nós estamos acostumados a perceber, que nós apalpamos. Então a gente atribui energia a algo imaterial. Energia não é imaterial. Energia continua sendo material. Só que essa energia que eu apalpo, ela é muito mais densa. E as energias mais elevadas são mais sutis. Mas tanto essa energia, esse aglomerado de matéria, que continua sendo um aglomerado de energia, até as formas mais sutis da energia, de cada pessoa é constituída pelo seu raio de missão. Que no meu caso é verde, cada um de vocês aí vai ser um dos raios. E a gente hoje está falando do branco, né? Então, cada vez que a gente vai para esse templo etérico do nosso próprio raio, é como se a gente estivesse recebendo uma injeção de nós mesmos. Uma injeção do nosso eu maior, da nossa constituição eletromagnética, da nossa constituição energética. E aí eu não consigo traduzir o quanto isso é benéfico para a alma, quando ela recebe essa overdose, essa descarga de energia dela mesma, né? Não dá para descrever o quanto isso é benéfico, o quanto isso destrava processos, adianta processos de vida, destrava potenciais. Por quê? Porque imagina qualquer um de vocês aqui, de repente você está distante de si mesmo, né? Você se desconectou, e se tivesse uma pílula ou uma injeção mesmo que injetasse em você uma frequência da qual você é constituído, né? Um mais de você em você. Você infla, né? Agora você imagina você se colocar num lugar onde aquela energia está jorrando em tamanho potencial, né? Você sai de lá diferente, não tem como. Todas as pessoas que vão nesses lugares, nos seus templos etéricos do seu raio, recebem essas influências positivas. Agora, a pessoa que vai nesse lugar consciente do que está acontecendo ali, ela potencializa em muito aquilo. É uma coisa que eu falo bastante nos meus cursos. Consciência gera potência. Se eu fizer um sinal da cruz, sem pensar no que eu estou fazendo, eu tenho um efeito ali, porque é um sinal poderoso, é um símbolo de conexão e proteção, quando feito da maneira correta, né? Eu já expliquei isso várias vezes, porque se a gente inverter a polaridade, a gente inverte o efeito do raio, a gente vai para a polaridade negativa. Então, se a gente faz um sinal da cruz na polaridade correta, a gente tem um efeito ali, mesmo que eu não esteja focado naquele momento. Agora, se eu fizer um sinal da cruz na polaridade correta, nas dimensões corretas, sabendo, consciente do que está acontecendo ali, eu potencializo em muito aquele gesto, né? Aquele gesto que eu estou fazendo. Isso acontece também quando uma pessoa vai no templo etérico do seu raio. Se ela estiver consciente do que está acontecendo, do lugar que ela está ali, ela vai potencializar em muito os efeitos daquilo, tá? Gente, então vamos lá. O templo do quarto raio é o templo de Luxor, no Egito, né? Então, boa viagem aí para quem fala, David, ó, Vila Prana está presente aqui, Portimão, né? Vou estar lá no Algarve, né? Em maio.
Gratidão por estar aqui na live, amigo. Logo, logo estamos aí em Portugal, Lisboa e Portimão para levar essa formação em fluxoterapia. Então vamos lá, gente. Por que eu falei lá no início que o raio branco é o mais desafiador? Pelo seguinte motivo. Vamos ver se vocês que são do raio branco que estão aí se identificam com o que eu vou falar. Os 3 primeiros raios, os raios de atributos divinos, eles têm frequências muito específicas. Por exemplo, o primeiro raio fala de força, de poder, de estrutura, de coragem, de iniciativa, de empreendedorismo, de liderança. Tem uma energia específica ali. O segundo raio fala de sabedoria, de amor, de sabedoria, de discernimento, de serenidade, de senso de direção. Também tem uma energia específica ali. O terceiro raio fala de amor incondicional, amor pela vida, amor pelas pessoas, amor por si mesmo, amor pelo trabalho, amor pelo ideal, amor pelo mundo, amor pelos animais. Tem uma energia específica ali. O quinto, o sexto e o sétimo raio, como nós vamos ver mais adiante, eles também têm energias específicas. O quarto raio, ele não tem uma energia específica. Tem a da paz, a da harmonia, do equilíbrio. Mas ele traz em si todas as outras energias. E é por isso que ele está no meio. É por isso que ele equilibra, é por isso que ele divide, por isso que ele separa. Tá? Vou usar uma analogia, vou usar um exemplo. Todo mundo já deve ter tido, né, ou visto pelo menos, o prisma. Aquele prisma, aquela pedra de cristal translúcido, quando a gente coloca ela numa janela da nossa casa, e aí bate o sol. O sol bate naquele prisma, e o que a gente vê no chão, refletido no chão? Quando o sol bate naquele prisma que é branco, translúcido, não tem nada ali, não está pintado, não tem nada, ele é branco, ele é transparente. Quando a energia do sol bate ali, o que manifesta no chão, no piso? As outras 6 frequências. Ou seja, o que significa isso? O que significa isso para o ser do raio branco? O prisma, o ser do raio branco é um prisma. Apesar de ele ter essa energia mais específica da paz, do equilíbrio, da tranquilidade, ao mesmo tempo, ele traz em si todas as outras frequências. Então, o ser do raio... vou traduzir aqui, tá? O ser do raio branco, além da paz, do equilíbrio, da tranquilidade, da harmonia, ele traz em si o poder do primeiro raio, ele traz em si a força do primeiro raio, ele traz em si a sabedoria do segundo raio, ele traz em si o amor do terceiro raio, ele traz em si um aspecto de cura do quinto raio, um aspecto de propósito do sexto raio e um aspecto de libertação e transmutação do sétimo raio. Ou seja, o raio branco é um prisma, ele tem tudo em si. Então é muito fácil o ser do raio branco se perder no caminho. Em que sentido? Por exemplo, o ser do raio branco está lá e ele fez uma faculdade de educação física. Aí achou muito legal, começou a trabalhar com esporte, foi ser personal trainer e tal. Aí ele está lá exercendo a função dele, né, a profissão de educador físico, e de repente ele vê uma propaganda lá de um curso de culinária, de chefe de cozinha. Aí ele olha para aquilo, ele vai numa aula experimental e ele percebe que ele tem jeito para aquilo. Porque o ser do raio branco tem mesmo. Por quê? Porque ele tem tudo em si. Aí ele começa a perceber que ele tem jeito, ele vai na primeira aula, vai na segunda aula e percebe assim, que legal, nossa, me encantei, também eu posso ser um baita chefe de cozinha, e pode mesmo, porque ele tem todas as energias em si. Aí ele já é personal e à noite, 3 vezes por semana, ele vai trabalhar ou vai fazer bolo, vai fazer pratos especiais para entrega, porque ele já se identificou com aquela função também, com aquele chefe de cozinha. Daqui a pouco ele está andando pelo mundo e um amigo, uma amiga fala assim: amiga, eu estou fazendo um curso de design de moda, nossa, eu pensei em ti, é a tua cara, e tu não quer ir numa aula comigo? Vamos lá, tu pode ir uma semana, eu falo com o professor, aí começa a ir no curso de design de moda. Aí começa a perceber que tem jeito para aquilo também. Por quê? Porque todas as competências estão dentro do raio branco, estão dentro do prisma. Aí a pessoa se empolga, diz, nossa, que legal, adorei moda. Mas ela também adorou
a culinária, ela também adorou a atividade física. E aí ela começa a fazer personal trainer, começa a ser chefe de cozinha nas horas vagas, e agora ela também é uma designer de moda e ela também quer arrumar tempo para isso. Aí, gente, chega um momento da vida dessa pessoa que ela tá literalmente correndo atrás do rabo. Ela tá indecisa. Por quê? Porque tudo chama a atenção dela. E por que tudo chama a atenção dessa pessoa? Porque lá no âmago, no container de informação e de frequência dessa pessoa, no conteúdo informacional dessa pessoa, no HD dessa pessoa, estão presentes as informações de todos os raios. E isso pode, em algum momento da caminhada, gerar uma confusão danada. Porque aí ela não sabe mais... a Dara falando aqui, achava que era indecisão. É indecisão, é uma indecisão que é gerada pelo fato de ter múltiplas competências ali. Por exemplo, gente, se eu estou passando, se alguém me oferece um curso de mecânica, eu nem vou olhar para o panfleto, porque eu sei que eu não tenho a menor aptidão para aquilo. E nunca vou ter. Sou péssimo com número, com cálculo, com coisas muito fechadas, né? Com coisas pragmáticas. Eu sou dessa área da filosofia, da cura, do pensamento. Não sou muito analítico, né? Sou mais, enfim, viajão na linguagem mais popular. Mas a pessoa do raio branco, poucas coisas não vão chamar a atenção dela, porque ela tem muita informação naquele HD. No conteúdo informacional dela estão presentes muitas informações, frequências de todos os raios. Aí ela vai andando, e em 10 anos ela já fez 8 coisas diferentes e não foi à frente em nenhuma delas, porque ela diluiu muito a sua energia em variadas direções. Então, para o ser do raio branco, eu sugiro, escolhe uma coisa, foca e vai. Segue. A pessoa do raio branco, que tem essas múltiplas competências em si, se ela começa a dar muita atenção para as coisas que estão no lado, gente, daqui a pouco ela se perde no caminho. Ela começa a girar em círculo, ela começa a andar atrás do próprio rabo e ela está há 10 anos fazendo o mesmo trajeto. Nossa, mas eu já passei por aqui. Você já fez todo esse trajeto 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. Você não foi, porque você não colocou um ponto lá e disse, não, eu vou fazer isso. Vou dar o exemplo da Sil aqui. A Sil que está falando, imagina eu sou libriana e raio branco. A Sil é do raio branco. A Sil, ela fez uma coisa muito boa para o ser do raio branco. O que ela fez? Ela focou a vida dela numa carreira corporativa, né? Ela foi gerente de uma loja de moda, né? Uma loja bem bacana em São Paulo, e ela ficou ali 20 e poucos anos e fez a carreira dela ali. Aí ela começou, nesse meio tempo, a entrar nesse processo de expansão de consciência, de cura, foi começando a ser atraída para isso. Só que ela fez uma coisa inteligente. Ela disse, eu gosto muito disso, mas eu tenho uma carreira. Eu tenho filhos, eu tenho compromissos, eu quero estabilidade, eu quero crescer numa determinada direção. E aí ela foi fazendo uma transição lenta, aos poucos ela foi se desligando da empresa que ela trabalhava. E quando ela já tinha criado um corpo, né, aquela coisa, ela começou a fazer aquilo de forma paralela. Quando ela já tinha criado um corpo para aquela coisa paralela, que é as terapias, que é a palestra, que é a comunicação dessa nova era, dessa nova energia, ela se desligou da empresa e colocou 100% da energia nesse caminho novo que ela está seguindo. Então, é isso que um ser do raio branco tem que fazer. Se o ser do raio branco ficar no vou um pouquinho aqui, vou um pouquinho ali, vou um pouquinho lá, vou um pouquinho lá, ele vai ficar anos e anos e anos rodando em círculo e não vai progredir em nenhuma direção. Porque a tendência dele é se distrair em variadas direções. E isso não é porque o ser é indeciso por si só, é porque ele tem múltiplas e variadas competências em si. E é lógico, se eu tenho competência para fazer algo, e alguém me oferece aquele algo, se eu sei que eu posso fazer aquele algo de forma bacana, de forma elevada, eu posso progredir dentro daquilo, aquilo vai me chamar a atenção e vai me atrair muito, né?
Então isso é uma tendência do raio branco, tá? Então tem que tomar muito cuidado com isso, seres do raio branco. Então, ao mesmo tempo que é desafiador por esse motivo, é maravilhoso. Por quê? Porque o ser do raio branco pode ser o que ele quiser. Porque ele tem todas as competências dentro de si. Ele tem múltiplas, variados potenciais dentro do seu HD, dentro do seu banco de dados. E ele pode literalmente escolher o que fazer, tá? Eu, por exemplo, sou um ser do quinto raio. Eu já tenho competências mais específicas, não são tão abrangentes. Assim como o ser do primeiro raio, do terceiro raio, do sétimo raio. O ser do raio branco, ele tem. Então ele pode escolher, literalmente ele pode escolher o que fazer, né? E isso é uma vantagem. Isso é uma vantagem, né? Porque se ele tem um sonho de infância, por exemplo, um ser do raio branco tem um sonho de infância, ele pode não saber porque ele nunca fez, ele nunca estudou aquilo, ele nunca se aprofundou naquilo. Mas se ele entrar e ele começar a estudar, eu vou fazer aula de grego. Vai e faz. Vai e faz. Ó, a Tainá tá falando aqui, gente, isso é real. O meu marido é segundo raio, ele é inteligente. Eu sou o quarto raio, tudo bate. Bate. E principalmente quando a gente tá no centro de força, né, Tainá? Quando a gente tá no nosso centro de força, que é o que eu vou falar agora. Então, gente, o ser do raio branco tem essa peculiaridade, tá? Ao mesmo tempo que ele é desafiado, que ele precisa ter mais foco, mais disciplina do que os outros, porque se ele não tiver disciplina, ele vai se perder no caminho. Ao mesmo tempo, ele tem vantagem acima dos outros. Por quê? Porque ele pode se dar bem em qualquer área. Ele pode se dar bem em exatas, em humanas, na área artística, na área de criação, na área de desenvolvimento pessoal, na área de comércio, indústria, enfim, ele tem tudo ali, tá tudo ali. É só ele abrir o baú e escolher aonde que eu vou colocar a minha energia. Agora, se ele não fizer isso, se ele não fizer esse movimento do aonde eu vou colocar a minha energia e ficar dispersando a energia dele em várias direções, aí não vai evoluir em nenhuma direção específica, tá? Então, tem essas duas coisas. É o melhor e o pior. É o mais desafiador e o mais vantajoso, né? Eu prefiro olhar para as vantagens. Eu prefiro olhar para o lado luz de tudo sempre, né? Então, ser do raio branco. Olhe para você como esse ser que tem todas essas potencialidades, só que tome cuidado para não se distrair, tá? Tome cuidado para não se distrair. Tem muita distração, tem muita coisa que te chama atenção, tá? O ser do raio branco, gente, no seu centro de força, vamos lá, para o equilíbrio, para o desafio e para o fascínio, no caso do raio branco, tá? O ser do raio branco, no seu centro de força, quando ele está no seu centro de força, e, de novo, para quem está chegando agora, para quem não viu as lives anteriores, para quem está no centro, o ser do raio branco, quando está no centro de força, ele é naturalmente pacífico, equilibrado, harmonioso. Essa é uma característica do ser do quarto raio, quando ele está na sua conexão, no seu centro de força, no seu eixo. Ele é equilibrado, ele é um ser que entra num lugar, por exemplo, que está tudo zoado, está todo mundo brigando, está tudo tretado ali. Se ele estiver no centro de força, exalando a energia dele, se ele estiver em algum desequilíbrio, isso naturalmente não acontece. Agora, o ser do quarto raio, quando ele está no seu centro de força, se ele entra, por exemplo, numa casa onde está todo mundo brigando, e ele está exalando aquela energia de equilíbrio, de harmonia e de paz, as pessoas começam a falar mais baixo, as brigas vão diminuindo, a desarmonia vai cessando, vai acabando, cada um vai indo para o seu lado e a coisa vai se apaziguando. Ele não precisa falar nada, tá? Ele só precisa entrar, ele só precisa estar naquele ambiente e estar no seu centro de força. E esse fenômeno milagroso da pacificação começa a acontecer. Por quê? Porque é isso que exala dele, é isso que transborda dele, quando ele está no seu centro de força. Eu convivo muito com a Jaque, né? Para quem não sabe, a Jaque é a mãe, acho que todo mundo já sabe disso, né? A Jaque é a mãe da Isis, né? Que também trabalha comigo. E a Jaque é do quarto raio. A Jaque é o quarto raio, é uma radiografia do quarto raio, né?
A Jaque, eu percebo muito isso nela. Ela tem uma energia de paz, de harmonia, de equalização, de equilíbrio gigantesca. Eu já vi esse fenômeno acontecer. De ambientes conturbados, ela chega, vai. Gente, a Jaque, eu fico de cara com ela da paz, né? Da tranquilidade que ela transborda, na maioria do tempo. A Isis, né? Agora não, mas quando era bebezinha, assim, meio da madruga, assim, né? Aquele choro. Ela olhava assim, olhava com uma... Mas era no rosto dela, assim, era a 10 centímetros, a 15 centímetros, né? Aquele grito estridente, choro de bebê. E ela olha com sentimento, com um olhar de paz, assim, e fica olhando até a coisa apaziguar. E aí, ó, já que tá aí, ó, eu todinha. E aí a Isis ia ficando calma, ela tem, a Jaque tem essa energia do quarto raio muito presente nela, é muito evidente nela. Lógico, ela é uma pessoa que se trabalha, ela é uma pessoa que procura estar sempre no ponto do equilíbrio, e aí naturalmente ela está sempre muito próxima do seu centro de força. Lógico que também, como todo mundo, se desloca, cai no desafio, cai no fascínio, mas boa parte do tempo ela está ali, naquele centro de força. E aí é isso que ela exala, é isso que ela transborda, e ela passa isso para as pessoas que circundam ela, né? Para as pessoas que convivem com ela. Paz, equilíbrio, harmonia. Então isso é o ser do raio branco quando ele está aqui, no eixo, na conexão. Quando esse ser se desequilibra e vai para a escassez da sua própria energia, lembram como é que a gente chama isso? A gente chama de desafio. Então, é pegar essa energia aqui do eixo, a energia natural, e despotencializar ela. O desafio é isso, é a escassez da sua própria energia. Então, quando o ser do quarto raio se afasta do seu centro de força, e se afasta da sua própria energia, ele vai para o fascínio, que é a escassez da sua própria energia. Desculpa, para o desafio. Ele vai para o desafio, que é a escassez da sua própria energia. Que no caso do quarto raio é a total falta de paz, falta de equilíbrio. Aí vai para o conflito interno, vai para a desarmonia, vai para o desequilíbrio, vai para a agonia. Perde a paz. Perde aquela sensação de serenidade, de equilíbrio, de tranquilidade, que é natural quando ele está aqui no seu eixo, no seu centro de força. Tá? É para aí que o ser do quarto raio vai quando ele está no seu desafio. Aí fica agoniado, fica desequilibrado, perde a paz interior. Aí esse ser, né, vem para cá, vem para esse desequilíbrio, vem para o desafio, percebe que tem que fazer alguma coisa, aí vai para uma aula de yoga, vai para um centro de meditação, vai para a igreja, vai encontrar amigos, vai cuidar do corpo, vai cuidar da alimentação, vai ler livros elevados, vai cuidar de si novamente, né? Porque se ele caiu aqui é porque em algum momento ele se descuidou de si, não apenas o ser do raio branco, mas de todos os raios. Quando a gente cai em qualquer um dos desequilíbrios, é porque a gente focou na distração. Eu falei isso na semana passada. A gente foca no externo, foca naquilo que distrai, perde a conexão com aquilo que é real, com aquilo que é onde a gente precisa estar conectado. Então, se caiu aqui, se distraiu, caiu no desafio, aí voltou a cuidar de si. Começa a retornar para o seu centro de força. E a cada passo que esse ser do raio branco dá em direção ao seu centro de força, ele vai revivendo, retomando aquela energia da paz, do equilíbrio, da calma, da serenidade, da harmonia. A agonia vai ficando para trás, o desequilíbrio, a inquietação vai ficando para trás, vai ficando lá no passado. A cada passinho que ele dá, ele vai sentindo aquela energia novamente voltando, vai sentindo a paz, vai sentindo o equilíbrio, vai sentindo a serenidade, vai sentindo essa harmonia, nessa paz interior. Aí chega no centro de força, já está transbordando a energia de paz, de equilíbrio, de serenidade, de equalização, né? E aí começa a atrair o quê? Lembram que todos nós, quando estamos no nosso centro de força, estamos exalando uma determinada energia e
por exalarmos essa determinada energia, atraímos determinadas pessoas. No caso do quarto raio, quando chega nesse centro de força, começa a transbordar a energia de paz, energia de tranquilidade, energia de equilíbrio, energia de serenidade. Começa a atrair o quê? Pessoas que precisam de paz, pessoas que precisam de equilíbrio. Ou seja, começa a atrair pessoas desequilibradas, pessoas em conflito interno gigantesco. Olha aí a matemática quântica novamente operando. Olha aí a matemática metafísica de novo em campo. Em todos os raios a gente falou disso, né? E é natural. E de novo eu vou falar o que eu falei já em todos os raios. Fernando, eu quero muito estar no meu centro de força, eu quero exalar e transbordar essa energia de paz, de tranquilidade, de harmonia, mas eu não quero atrair gente conflituosa, gente desequilibrada. É possível? Não! Não é possível. Deu sinal de bateria aqui. Deixa eu ligar aqui para começar a carregar. Não é possível. E por que não é possível? E nem seria legal se fosse possível, porque é justamente por você estar transbordando essa... Só um pouquinho. Faça um sinal aí se estão me ouvindo bem. Eu liguei aqui, estava conectado no Bluetooth. Faça um sinal assim ou assim para mim, tá? Para eu continuar aqui. Justamente por você estar no seu centro de força e transbordar uma energia de paz, uma energia de equilíbrio, faça com que você atraia pessoas desequilibradas. E aí você tem a grande chance do universo de fazer aquilo que você veio fazer no mundo. De entregar a energia, de entregar o tesouro que você veio ao mundo para entregar, né? Vamos, de novo, acho que eu já falei, já usei essa analogia, essa parábola nos outros raios. Se eu não usei, eu vou usar agora e serve para todos os outros raios. Aquela parábola do pai, né, que sai em viagem e entrega uma moeda para cada filho, uma moeda de ouro, né? Aí um enterra, um outro gasta e o outro multiplica, né? Não é bem assim, mas só para gente entender, né? A moeda, essa parábola está falando exatamente disso, gente. O pai nos entregou riquezas, tesouros, e aquele que enterra o tesouro, ele vai tomar uma dura do pai. É isso que a parábola fala. Quando o pai chega, ele vai ter com os 3 filhos. Aquele que enterrou, ele dá uma bronca. Aquele que gastou e não reproduziu aquilo, ele dá uma bronca. E aquele que multiplicou aquele tesouro, aquela moeda, que não está falando de moeda de dinheiro, está falando de energia, de riqueza, de tesouro. Aquele que multiplicou esse tesouro, ele diz... ele aplaude, ele reverencia aquele filho, né? Então, parou um carro aqui do meu lado, começou a me olhar, gente, fiquei meio assustado. Deve ser mais alguém que se assustou assim. O que esse cara tá fazendo aí? Então, é por isso, gente, que não é possível e seria muito sem graça se desse pra gente não atrair essas pessoas quando a gente está exalando a nossa própria energia. É justamente para isso que a gente está aqui. É justamente para atingir essas pessoas com aquilo que transborda da gente que a gente veio para o mundo. Então, quem é do raio branco e transborda essa energia de paz, de equilíbrio, de tranquilidade, vai sim atrair pessoas que precisam disso que você transborda, que precisam dessa tranquilidade. Vai atrair sim pessoas desequilibradas. E agradeça por isso, porque essas pessoas são aquelas que vão te possibilitar cumprir o teu propósito de alma. De novo, vamos para isso. Propósito de alma. Todo mundo fala em propósito de vida. Ah, meu propósito de vida qual é? Esquece o propósito de vida. Entenda o propósito da tua alma. O propósito da tua alma é entender a energia, a sua energia, o seu raio.
Aí você sabe que a sua alma veio com aquela riqueza. E você precisa dar um jeito de entregar aquilo para as pessoas. Na família, no relacionamento, na igreja, no trabalho, no clube, no condomínio, aonde quer que você esteja, você entrega aquilo que é seu. Aí você está cumprindo o propósito da sua alma. Ponto. Simples assim. Vamos descomplicar as coisas. E o propósito de vida tanto faz. Se você está cumprindo o propósito da alma, a vida é para tu viver, fazer alguma coisa. Não é o que te representa. Ah, eu sou advogado, eu sou dentista, eu sou terapeuta, eu sou jornalista. Se não é nada disso, é uma alma imortal que tem centenas já de experiências de vida, que está aqui agora para trazer uma energia específica. Não se identifique como terapeuta, como escritor, como jornalista, como dona de casa. Não se desidentifique-se disso. Se identifique como uma alma imortal que traz uma riqueza sua para entregar para o mundo. E você pode escolher de que forma você quer entregar essa riqueza para o mundo. Então, o ser do raio branco, quando ele volta para o centro de força, ele transborda a energia da paz e ele atrai pessoas que precisam de paz. Ponto. Simples assim. Aí ele está lá no centro de força, exalando paz, exalando paz, exalando paz. E aí, como os outros raios, ele corre o risco de descontrolar, de cair no outro desequilíbrio da energia, só que agora para mais. O uso exacerbado e descontrolado da sua própria energia. E aí a gente vai falar de fascínio, não é mais de desafio, é fascínio. E o fascínio, o uso descontrolado, exagerado. Ah, mas Fernanda, a paz pode ser usada de forma equivocada, descontrolada? Sim, tudo pode. Só que aí a gente já não está falando mais de paz, assim como a gente já não está falando mais de amor. E a paz, no seu estado descontrolado, exacerbado, se torna passividade. Aí a gente está falando de passividade, não de paz. A gente está falando do procrastinador, aquele que não se mexe, aquele que não se movimenta, aquele que vira uma estátua. Amanhã eu faço, não estou pronto para fazer isso ainda. Quando chegar o momento eu farei. Quando acontecer essa conjunção lá no portal de 35, né? Essa quantidade louca de portal que tem aí. Lá vai ter uma conjunção de Vênus com Aquário, com não sei o que, e aí eu vou fazer, mas esse negócio vai acontecer em 2028, gente. Aí a pessoa cai nessa viagem de esperar algo que vai acontecer em 2028 para que ela faça acontecer um projeto que ela tem. Muitas vezes essa pessoa ela está usando essa energia de paz, que já não é mais paz. Ela entrou num desequilíbrio e entrou no campo da passividade. Aí se tornou passiva, procrastinadora, tá? Não faz, não realiza, deixa para amanhã, senta no sofá e fica lá passando rolando o WhatsApp para cima, entra no grupo, quando vê, senta no sofá, é 1h30, quando vê já é 4h15, passou a tarde inteira, puta, eu tinha um monte de coisa para fazer, não fiz. Tudo bem, vou deixar para amanhã. Aí amanhã inventa outra coisa, começa a ver uma série, e putz, essa série é boa pra caraca, só vou ver um episódio. Aí quando viu já tá no 5º episódio, já tá no 8º episódio, já tá na 3ª temporada, e a pessoa deixou 1 semana, 2 semanas, 1 mês, 3 meses, e ela não movimentou isso do seu projeto, isso da sua vida, das suas coisas. Por quê? Porque ela caiu no campo da passividade, da procrastinação, do deixa assim que tá bom. O tá ruim, mas tá bom. É desconfortável esse lugar da procrastinação, mas ao mesmo tempo ele é confortável. É uma zona de conforto que lá no interno tá alimentando esse ser que tá em desequilíbrio, esse procrastinador, né? É o famoso tá ruim, mas tá bom. Então ela tá ali, tá desconfortável com aquilo porque ela deixou para o outro dia, e para outro dia, para outra semana e para outro mês. Aquilo gera uma sensação de desconforto, mas ao mesmo tempo tem um ser sabotador ali dentro que está no desequilíbrio, que gosta daquilo, que goza daquilo, daquele momento, né? Então,
seres do quarto raio. De novo, gente, é só o ser do quarto raio que cai nisso. É só o ser do quarto raio que vai para falta de paz, ou que vai para passividade, para procrastinação, que vai para esses desequilíbrios. Não. Como eu já falei em outras lives, todos nós, de todos os raios, caímos nos desequilíbrios de todas as frequências, porque todos nós trazemos todas as frequências e precisamos aprender a lidar com todas essas frequências. Mas para o ser do quarto raio, isso é mais forte. Por quê? Porque ele é feito disso. Ele é feito daquela energia, ele é formatado com aquela frequência branco-cristalina. Então, para ele, é muito mais fácil tanto estar naquele equilíbrio da paz, da serenidade, da harmonia, do equilíbrio, como é mais fácil estar nesses dois desequilíbrios, na falta de paz, na falta de equilíbrio, ou na procrastinação, na passividade. Então tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Vamos lá, continuando aqui. Como acessar, né, gente? Como que acessa essas energias do raio branco, né? Isso serve também para todos os raios. Eu acho que na semana passada, se eu não me engano, eu não falei disso, tá? Eu comecei a falar, quando chegou já estava 1 hora, eu já tinha falado de outras coisas, e eu acabei não falando isso. Mas o que eu vou falar para o raio branco agora, serve para o raio rosa, serve para o raio azul, serve para o raio violeta, para o raio verde, para qualquer um dos raios, certo? Quando você quer acessar uma energia específica, quando você quer entrar em contato com uma energia, com uma frequência específica, tem várias formas de você fazer isso. E eu vou dar algumas dicas aqui. Uma que eu uso muito, gente, eu estou o tempo todo utilizando essa ferramenta, é o Google, o YouTube, né? Em casa, estou em casa. Ontem eu passei o dia inteiro em casa, esperando uma reforma que iam lá fazer, um encanamento, um cano que estava vazando e tal. Não pude sair para esperar o profissional que ia lá fazer esse reparo. Gente, é o tempo todo, e o tempo que eu tô cozinhando, eu tô tomando banho, eu tô com uma frequência, escutando uma frequência, ou do raio violeta, ou uma frequência do raio branco, ou do raio dourado, ou do raio verde, quando eu quero me conectar comigo mesmo. E como que eu faço para escolher que frequência que eu coloco, né? É aquela que eu tô precisando no momento. Se eu estou precisando de paz, eu coloco a frequência do raio branco, porque é essa frequência que me traz isso. Se eu estou precisando de força, de posicionamento, de poder, eu coloco uma frequência do primeiro raio, do raio azul. Se eu preciso se eu estou com o coração, eu estou angustiado, eu estou com o coração apertado, eu estou com o coração ferido, sangrando, eu coloco uma frequência do raio rosa, que é que vai me trazer isso. Se eu preciso de uma cura física, de uma cura emocional, de uma cura mental, de uma manifestação de uma verdade, eu uso a energia do raio verde. O que eu preciso? Eu tenho um baú ali que me dá aquela determinada frequência. Eu vou lá, abro o baú e pego aquela energia para mim, conecto aquela energia. É simples assim, tá? Então tem essa forma das frequências, né? O YouTube é legal porque eu tô ouvindo a frequência. E aí fica às vezes é um oceano, é um mar de energia verde, ou de energia violeta ou branca, né? Às vezes são mandalas com aquela determinada informação que está vindo. Então, eu estou acessando aquela frequência, aquela informação pelo auditivo e pelo visual, né? Que mais que eu posso utilizar? Meditação, tem meditações guiadas, meditação do raio branco, meditação. Então, vamos lá, falando do raio branco, quantas coisas eu posso usar aí? Meditação, frequência sonora, orações, mantras, decretos do raio branco, tudo isso tem no YouTube, tá, gente? Tudo isso, você coloca lá, meditação, decretos, afirmações, orações, de qualquer raio, vai ter lá. E aí você vai vendo e tem material para você ver o dia inteiro, tá? O que mais? Meditação, você pode fechar os olhos e visualizar, né, essa energia, por exemplo, branco cristalina entrando no topo da tua cabeça, preenchendo todo o teu ser, todo o teu sistema físico, todo o teu corpo físico, o teu corpo etérico, emocional, mental inferior, mental superior, sendo preenchido, banhado e
permeado por essa energia branco-cristalina, traz o visual da energia branca, invadindo mesmo, preenchendo o teu sistema de corpos, tuas células, teus órgãos com a energia. E aí vai mentalizando que essa energia está te trazendo paz, equilíbrio, serenidade, tudo aquilo que é do raio branco, né? Ou se você estiver precisando de uma outra energia, faça isso com a energia de qualquer outro raio. Então, mas hoje, como a gente está falando aqui do raio branco, seres do raio branco, se você quer reconectar consigo mesmo, faça muito isso. Outras formas, gente, roupa, acessório, para a mulher é mais fácil, né? Tem echarpe, tem brinco, tem bolsa, tem sapato, tem joias, tem bijuteria, tem um monte de coisa que você pode estimular aquela energia, né? Que mais? Banho de luz. Eu falei disso nos outros raios, gente. Banho de luz é uma coisa que eu costumo muito fazer, tá? Vou dar essa dica para vocês. De novo, serve para o raio branco e para qualquer outro raio. O que é o banho de luz? Você vai tomar banho à noite, quando é banheirinho pequeno, assim, banheirinho de apartamento, como o meu, é mais forte ainda. Você compra qualquer loja de material de construção, você compra um spot, desses spots de luz. Tem hoje vários, né, que troca de energia. Hoje já tem até chuveiro, né? Tem chuveiro que sai, eu não sei o nome disso, mas que você liga lá e ele sai e você pode trocar a luz que sai dele, né? Então vem a água e ele fica de uma determinada cor, o chuveiro, né? Então você pode tomar um banho de luz, literalmente, ou com esse spot lá de fora, externo, que você troca a lâmpada, né? Troca a energia, troca a frequência ali, branco, azul, rosa, dourado. Quanto mais forte, melhor, maior vai ser o efeito, porque tem uns que são muito fraquinhos, então não causa esse efeito, né? Mas tem uns que são bem fortes. Então você apaga o seu banheiro à noite, né? Se tomar de dia, não vai ter muito efeito, né, gente? Mas se vai tomar banho à noite, você apaga todo o banheiro e liga aquele foco de luz e o teu banheiro vai ficar todo branco, por exemplo, branco, né? Ou violeta, ou verde, ou azul, né? Aí você olha, você se coloca embaixo do chuveiro, você olha para aquele cenário, aquela informação, porque lembra que não é uma cor, é uma informação. Aí você olha o azul, por exemplo, aí você fica com aquela impressão do azul no teu campo mental, no teu campo visual. Aí você olha, você fecha o olho e se coloca embaixo do chuveiro e deixa aquela água cair no teu corpo, na tua cabeça, e ela vai banhando, ela vai te preenchendo, e a imagem do azul, a informação do azul está preenchendo todo o teu campo visual, porque ela estava no teu entorno físico, então fica muito mais fácil de você visualizar, tá? Então, é uma forma muito legal da gente trabalhar a energia dos raios, tá? Com essa, o povo está falando aqui, o Patrick vende. O Patrick é o esposo da Gi. A Gisele, gente, quem quiser comprar que for da região de Floripa, talvez eles mandam também, né, para outras cidades. Chama a Gisele aqui, Gisele Medeiros, Terapias. Ela falou, sim, o chuveiro é top, o Patrick vende. O Patrick é o marido dela. Chama a Gisele lá e encomenda lá um desses chuveiros com o Patrick, tá? Depois Rocha falou aqui, tem fita de LED. Então tem várias formas de você fazer isso. E essa é uma forma incrível de você acessar a frequência do raio específico, tá? E outra forma é durante o dia, gente. Você tá andando durante o dia, você pode estar mentalizando ou tá decretando, falando luz azul do grande sol central. Quando você coloca do grande sol central, você potencializa, tá? Por quê? Porque é de lá que vem. O sol central da galáxia é quem envia essas energias pra gente. Então eu falo, luz azul do grande sol central, desce sobre mim, desce, desce, desce. Luz branca do grande sol central, preenchei, 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 me preencha, preencha, preencha. As palavras não importam tanto, o que importa é que você conecte, chame, verbalize e você conscientemente puxe essa energia para você, para o teu sistema de corpos, tanto para o corpo físico como para os corpos mais sutis, tá? Então, existem várias formas de você acessar essas frequências dos raios, tá?
Eu, gente, no meu dia a dia uso, como eu já falei, de todos, dependendo o que eu tô precisando, ou tô desejando naquele momento. Mas quando eu quero que o Fernando volte para o seu eixo, volte para o seu centro de força, quando eu sinto que eu me desloquei, ou para baixo ou para cima, o que eu faço? Eu vou para o raio verde, porque é o meu raio, porque é a minha energia, é a minha frequência, é para lá que eu vou. Então é ali que eu vou me sustentar, é ali que eu vou me nutrir, é ali naquele baú que eu vou mergulhar, é ali naquele oceano de energia verde, esmeralda, que é do quinto raio, que eu vou mergulhar. Porque é ali que sou eu, é ali que eu me diluo, é ali que eu me identifico, é ali que eu me preencho, é ali que eu transbordo, tá? Então, fica a dica aí que serve para o branco, que é o que a gente está trabalhando hoje, e para todos os outros raios. Então é isso, gente. Eu vou ficando por aqui, deu 1 hora, eu estou num estacionamento aqui, já umas 3 ou 4 pessoas já passaram e me olharam com cara feio. Sei lá, né, o que pensa o povo, né? Enfim. Serzinhos lindos do raio branco. Tem uma palavra, uma expressão que cabe muito pro raio branco, tá, gente? Eu vou fechar a live com isso. Durmam com essa palavra, seres do raio branco. Os seres do raio branco são aqueles mansos de coração. Sabe quando Jesus falava isso? Os bem-aventurados, os mansos de coração. Os mansos, aqueles que porque eles herdarão a terra. São os mansos, são aquele que tem o olhar compassivo, que tem o olhar sereno, que tem um mar de tranquilidade, de serenidade, de paz, de tranquilidade, tá? Esses são os mansos, são os seres, os mansos de coração, os puros de coração, são aqueles que vão herdar a nova terra, tá? Eu acho lindo demais isso, né? Os mansos, esse olhar compassivo, esse olhar manso, esse olhar calmo, esse olhar que por si só acalma, apazigua, tranquiliza, harmoniza, equilibra a si mesmo e as pessoas à sua volta. 62 minutos, tá bom por hoje. Gratidão, 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 gratidão. Gente, Frank, meu querido, meu primo amado, gratidão. Minha irmã Consuelo está aqui também, gratidão, gratidão a todos os amigos, fluxoterapeutas. Lembrando, gente, vou estar em Porto Alegre esse fim de semana, hein? Aliás, já estou em viagem, estou em trajeto. Estou em Criciúma, vou ficar 2 dias aqui, sexta-feira vou para Porto Alegre para formação em fluxoterapia. Então, quem quer aprender a utilizar de forma direcionada, inteligente, essa energia para fins de cura, de expansão, de libertação de amarras, de destravamento de potenciais, de prosperidade, de saúde física, emocional, mental, espiritual, vai para o fluxoterapia. Vai aprender a utilizar essa energia que você sabe que você tem, essa percepção diferente de mundo que você sabe que você tem, vai usar isso a teu favor, para potencializar a tua vida, teus projetos em todas as áreas, tá bom? Então, final de semana agora, 29h30, vou estar em Porto Alegre. Pode me chamar no direct ou chama a Carol tá aqui na live, ó, a Quinor Carol, estamos te esperando. Ou pode me chamar também no direct, pode chamar a Jaque, e qualquer um de nós pode dar informação. E em maio eu vou ter 2 formações em Portugal, então se tem alguém de Portugal aqui, ou que tenha parentes em Portugal e quiser indicar, vou estar em Lisboa, dia 20 e 21, e no Algarve, dia 27 e 28. E em junho eu fecho o semestre em Balneário Camboriú, dias 17 e 18 de junho. E ainda não lancei, vou divulgar agora na primeira quinzena de maio, mas já tenho o mês de julho já definido, tá? Julho eu vou estar dia 1 e 2 de julho em São Paulo e dia 29 e 30 de julho em Itabuna, Bahia, tá bom? Então já são as 2 fluxoterapias de julho. Só não divulguei ainda porque eu vou fechar a agenda do semestre inteiro e aí quando eu divulgar, eu divulgo toda a agenda do segundo semestre inteiro, tá? Então até a primeira quinzena de maio eu já fecho todas as datas e divulgo para as pessoas já poderem ir se organizando. Mas quem é ou de São Paulo, né, ou quiser participar de São Paulo ou de Itabuna na Bahia, já tem as datas definidas. São Paulo, 1 e 2 de julho e Itabuna, 29 e 30 de julho, tá bom?
Amados, beijo no coração. Semana que vem a gente tá aqui de volta com o quinto raio. O meu raio, o raio de alguns aqui presentes, né? Vamos falar dessa energia do curador, né? Do quinto raio. Tá bom? Beijo no coração. Amo vocês. A gente se encontra aí no rolê. Até mais.